Olá! Olá, bom dia. Tudo bem? Bom Aí é dia, né? dia! Aqui são, Aí é, aqui são 3:05 da tarde. é bom dia mesmo. Vou começar a colocar uma bandeirinha e um fuso horário de diferença aqui, na hora de editar os vídeos. É, mas vamos. Sabia que para mim é muito importante esse nosso começo? É mesmo? Me conta um pouco disso. Eu ia te perguntar como que você está chegando hoje? Ficou bem? Acabei de dar uma volta lá no parque. É que Correndo? carece. Correr eu não consigo, mas eu faço caminhando, ouvindo música, meditando. Nossa, tô bem até, energizado, né? Oh, aquele parque é maravilhoso, né? Eu gosto. Ele é muito bom. Para quem está escutando aqui, nós estamos falando do Parque Sabiá, em É, Uberlândia. dá 5 quilômetros. Ele dá 5 quilômetros. E é bom que ele não é muita subida, né? Ele tem um desnível muito baixo e a pista é muito boa, né? Eu E acho, tava cheio de eu gente acho lá caminhando. maravilhoso lá. Ah, é. É para caminhada, para lazer, para tudo. Para piquenique, tudo. Meditar. Nossa, tem uma parte boa lá demais para meditar também. Você está chegando bem. É. Tô chegando muito bem. Passei um final de semana bom, feliz também. E você, como é que você tá? Eu tô aí, quando me pergunta assim, eu realmente vou trazer a verdade, eu tô bem sensível, Tá? sabe? Sentindo as lágrimas aqui. Sei. Eu tô Você tá sensível, radiante. Tá radiante. mas eu tô sentindo sensível, que qualquer coisa vai sair as lágrimas. Ai, tudo bem, sem problemas. O tema hoje é um tema que talvez puxe lágrimas, mas não tem problema. É isso que eu ia falar, né? E eu coloquei no Instagram se tinha pessoas que queriam trazer perguntas, insights, e várias das pessoas que responderam até agora falaram: nossa, esse tema é pesado. E falando o quanto influencia na vida deles e delas hoje. É, as pessoas que escreveram, né? Eu me lembro de uma época que eu comecei a rastrear, investigar. Eu sei que eu tenho na minha vida abandono, mas rejeição acho que nunca de fato, a não ser que eu criei na minha cabeça. Mas tema rejeição e abandono mesmo? Vamos mandar bala ou você resolveu sentir eu mudar? Não, não vai mudar, não. Então tá ótimo. Porque assim, é abandono e rejeição. Tem gente que não liga para a diferença, mas existe uma diferença sim. Uma pessoa que foi abandonada, ela é uma pessoa que vamos colocar um exemplo de alguém que gosta da gente, mas resolve não querer estar com a gente. Ela tem o direito disso também. Então, Muitas vezes fica com essa sensação de que assim, estou sendo abandonado, mas por quê? Porque ela gosta de mim ainda, ela acabou de falar que me ama e tal. em vez da E gente falar, podemos usar exemplos. Se quiser, pode até me pôr aí como exemplo. Porque a gente estava assim, uma pessoa que se sentiu, não. Bom, tá eu certo. posso trazer coisas mais, a gente poder trazer um pouco de concreto, talvez. Tá. Aí o meu É só coração até acelerou um pouquinho, porque essa não era a ideia, não, viu? Então, mas só para separar mesmo o abandono, porque o Sim. que prevalece, na verdade, na nossa vida, de fato, de todo ser humano, é que em algum momento nós fomos rejeitados. E é bom a gente ficar. E a rejeição é meio que assim, muita gente realmente, que é isso, não chega nem perto de mim. E aí é o que mais complica, porque muitas vezes
términos de relacionamentos, de tanto, ou seja, qual for, relacionamento com pai, relacionamento com mãe, com irmão, com amigo, com namorado, com esposa, muitas vezes combina, né, com um rejeitando o outro. Mas se a gente for buscar, e eu me lembro das primeiras vezes que eu comecei a estudar rejeição lá no passado mesmo, porque eu estava rastreando também, me rastreando, que até hoje eu não sei o que é em mim, né? Que eu também senti rejeição. Mas pegando lá na pré-história, tô acabando já, aí você fala o que você quiser. Lá na pré-história, nós, para a gente evoluir, nós precisávamos estar em bando, em coletivo, né? Com várias pessoas junto da gente. O que acontece é que quando a pessoa ia ser punida, ou era largada para trás, ou abandonada mesmo. Então a gente já vem, nós levamos muito tempo para o neuro evoluir, para o biológico evoluir, né? E para chegar no ponto de aceitar isso como normal. Então, assim, a gente está tá registrado no nosso DNA essas lembranças ainda, então não pode negar isso. E eu acho que também é um mecanismo de nos trazer a conviver em sociedade também, essa pré-evolução. Porque a gente não evolui na sociedade. A gente vive na sociedade, mas evolui sozinho, sabe? Então, e eu tenho essas cargas de comandos e de instinto que me faz relacionar com outras pessoas. Mas a gente vai falar de feridas hoje, e todo mundo tem ferida. Sim, a do abandono. E assim, eu Mas gosto eu não acho pesado, eu acho necessário. necessária, é isso que eu ia falar. Eu vejo também o abandono como uma oportunidade. Uma Sim, tem toda a oportunidade. parte positiva nisso, né? Ah, Tem muita coisa positiva nisso. sim, e é isso que eu ia falar, assim, reconhecer que tem essa ferida. E a oportunidade da gente ir para dentro, nos conhecer e começar a pesquisar, igual que você está falando, né? Tá no nosso DNA, de pré-histórias, quando isso acontecer, mas da gente também trazer, reconhecer que carregamos essa ferida, o que ao nosso redor pode cutucar a ferida e como que isso está influenciando na nossa dinâmica, com relacionar com outras pessoas, com a gente mesmo. Porque para mim o que é o maior é o self-neglect, né? Que é a gente nos abandonar. Exatamente. Eu lembrei aqui da sombra, né? Aquela vez que a gente falou das sombras. Inclusive, vai determinar, mas vai moer. O que vem em questão é, será que é necessário a gente a gente passar por essas feridas do abandono, da rejeição, os próprios traumas, né? Que a gente já viveu? Porque lógico que molda, lógico, mas uma criança que foi amada, ela obviamente vai viver diferente de uma pessoa que não foi amada, que foi rejeitada, sabe? É óbvio. E vai realmente trazer complicações. Então, assim, a rejeição, o abandono, ele acontece muitas vezes por pessoas que sofreram isso também. Mas é isso que eu ia falar. Essa ferida do abandono, quando a gente reconhece que nós carregamos ela, em algum nível, no nível, podemos falar no celular, pode até falar, não, eu não me senti isso na minha infância. Ótimo, mas se a gente reconhece que carregamos essa ferida por algum motivo, podemos reconhecer como essa ferida do abandono influencia nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, Total. nosso relacionamento com o Todo, dinheiro, com nós mesmos. tá tudo, assim, ó, assim, sou meio suspeito para falar disso, mas eu acredito, né? Vamos lá. Não é nem generalizar, é porque é a realidade mesmo. Todo ser humano sofre com essa ferida da rejeição e abandono em algum nível. Em algum nível. Todo ser humano. Agora, vai interferir totalmente, vai ditar como é que vai ser o meu futuro. Se assim,
Se eu descubro, quando eu sou criança, se tem um pai, uma mãe ali que tá ocasionando, tá tendo um término ali, já vai começar a acontecer isso. Você imagina, vamos logo lá na parte bancada mesmo, que é dos relacionamentos, que o povo tem mais curiosidade, vontade de olhar mesmo. Que você pega uma criança lá que foi uma criança adotada, por exemplo. Ela vai crescer com o registro. Ela percebe no campo do cuidador, ela nem, a leitura dela é o campo, logo nos primeiros dias. Ela sente no campo do outro que ela foi abandonada, porque o quentinho, a energia vibracional da mamãe não está ali, do papai não está ali. E a gente vai ver os prós e os contras, mas pessoas que foram adotadas precisam sim investir no autoconhecimento, precisa sim investir em psicoterapia, porque em algum momento vai dar vazão e não sabe nem se como é que vai lidar com isso, sabe? Então, eu ia até falar, então, um dos primeiros pontos de saber é, tipo assim, aonde originou essa dor, essa ferida do abandono, Uhum, igual que você está falando. Você está trazendo o ponto de alguém que foi adotado. Tem o ponto também de uma criança que cresceu, pais divorciados, ou pai ou mãe faleceu uhum. na É, infância, eu e tudo isso influencia tive um a caso, idade. tive um caso que a mãe tinha dois filhos, né? Ela ficou viúva e ficou com dois filhos, um de 8 e um de 10. E ela casou de novo e ela literalmente abandonou os filhos. Para ela casar, ela largou os filhos com a mãe dela, né? Os filhos foram criados com a avó, para ela viver a vida dela, resetar. Ela resetou, né? É, mas eu E quero viveu uma falar vida nova. também. Eu quero falar um shout out, um amor para essas E isso vós que cuidam da gente quando o pai e mãe não tá lá para cuidar da gente. Desculpa, eu tenho que trazer essa, porque pode tem falar. vários casos, né? Total. Mas Eu assim, tô falando de onde surgiu, né? Um ponto que descobri com um moço que eu atendia, que era isso, né? e você sabia que no frontal lobe, tipo assim, o lobo frontal de uma criança é desenvolvido de uma maneira diferente quando um ou outro pai, tipo assim, o pai ou a mãe não está com a criança? Sim, claro, aí. E é diferente. Tem um estudo, porque tem um livro que Uhum. eu estou fascinada com ele, chama Fatherless Daughters. Olha lá, tem Filha que sem, ler. sem pai. E fala lá nos estudos a diferença do desenvolvimento do cérebro de uma menina aonde o pai foi assassinado na infância, aonde é por divórcio e aonde é por ir para prisão. Tem alguns casos lá que mostra. E como que influencia no desenvolvimento do cérebro dessa menina. Eu tô falando de mulher porque eu li, porque quando eu ia falar, eu trazer minha história, meus pais divorciaram quando eu tinha 2 e meu pai foi embora. E não vou mentir, não, até hoje é uma dor. É diferente, mas eu até hoje reconheço que tem esse vazio. Inclusive, É, pode acabar de falar, é que me ver uma questão assim também. não pode falar. Porque eu também fui, assim, vivi, né, aquilo que eu já te contei, que eu contei nas lives anteriores, sobre o masculino também. Mas só pra você ter ideia, só a parte da masculinidade já foi um grande trauma, né? Que não depende do jeito que olha. Mas foi rejeição. E aí você tenta ser agradável, muita gente tenta ser agradável para não sofrer rejeição. Muita gente vive em relacionamento, tem um momento que a pessoa às vezes não tá tomando pancada, né? Porque chega uma hora que é rejeitado, tá tomando pancada, vivendo de migalhas, né? E já aconteceu isso comigo. E querer, de tanto querer ser agradável, ajudar, ajudar, por quê? Porque eu não quero tomar pancada, eu não quero, sabe, ser abandonado, eu não quero ser rejeitado. E sem querer, você pode até sufocar outra pessoa, e outra pessoa, a única maneira dela sair de você é te rejeitando, né? Aí você fica louco, você fala assim, pô, meu, eu sou muito foda, e eu não tô conseguindo ver que eu não sou foda.
E a E gente começa a olhar e fala, eu tenho todas as qualidades do mundo, eu sou perfeito, sou foda, o que que eu errei? E aí, só que o problema muitas vezes, na verdade, muitas vezes não. Eu acho que quase na totalidade, o problema da rejeição, quando a gente está sendo rejeitado, não é a gente, é a outra pessoa que está me rejeitando. Mas eu não quero ser rejeitado. eu vejo Muitas vezes eu quero diferente. conseguir um aparato bom de viver, Eu vejo entende? diferente. Tem, Vejo tem os porque. lados. Não, não, por isso que é bom. Tipo assim, o que eu te falei, eu quero que a gente tenha essa troca, porque eu sinto que o outro tá só e é tipo, enquanto a gente não reconhece que a gente carrega essa ferida da rejeição, a gente pode estar projetando que o que a outra pessoa está fazendo é nos abandonar ou rejeitar. Mas não tem nada a ver com a outra pessoa. Aquela pessoa é outra. Não, Também é não é assim. quem nos abandonou em primeiro lugar. E por isso que eu falo que é uma oportunidade de ir para dentro, é de falar, tá, eu não vou me abandonar agora. Eu falo para Sanila de 2, 3 anos lá, que agora eu tô aqui para proteger ela. Eu tô aqui, eu não tô indo em lugar nenhum. Eu falo isso todos os dias. Sim, mas você está trazendo a cura já. Mas não é, porque a minha criança, ela ainda é teimosa, porque ela ainda quer que vem de lá. Isso, mas você está trazendo, você está dando a solução já. Você já está dando a solução. Eu estou dizendo que, assim, normalmente os comportamentos, o meu Entendi. comportamento enquanto eu sou. Olha só, eu estava num lugar em que eu estava persistindo, porque, assim, a pessoa que tem a ferida, ela não quer sofrer aquela ferida mais. Ela não quer. E aí ela se qualifica muito. O seja agradável demais, o seja perfeito, essas pessoas muito inteligentes, muitas vezes se qualificam para não correr o risco de ser abandonado de novo. Porque nem tem ideia que isso é rejeição, nem tem ideia que foi rejeitado no passado. A gente tem que entender que nós estamos num lugar aqui que 90% da sociedade não sabe que foi rejeitado, ela nem sabe o que a gente está falando aqui. E vai falar até que nós somos mentirosos, Não, mas né? Que eu tem que, vou né, não... mudar. Eu sinto, Ah, porque algum dos feedbacks que eu tô lendo, que eu tô recebendo de pessoas que estão assistindo, é de que tá acompanhando. E são tão inteligentes, tem um autoconhecimento já, que sei. entende, tá entendendo. Por isso que tá dando a oportunidade da gente falar, sem ter que fazer um masterclass ou tipo explicar demais certas coisas. Mas eu vou discordar. Então pode discordar. Tem gente que não sabe nem ler e nem escrever direito, mas sabe apertar o botão do celular. E eles estão adorando as explicações também. Tá. Eu acho que está na medida, mas e eu falo assim, inclusive, a maneira do seja agradável meu é explicar. E quando eu estou explicando, eu estou me autoterapeutizando também. Você Sim. entende? Claro, porque Por isso também nós estamos escutando o que nós estamos falando, funciona é pra gente. é Sim. isso. Ai, É isso. É isso. E eu tô dizendo porque eu passei por esse movimento e assim, mas tem o outro não dá conta muitas vezes de ficar com a gente. Entende? Não é porque você é ruim. Porque chegou no momento que eu tava me achando um merda. Eu falei, gente, mas eu sou foda, cara. Eu sou foda, eu sou massa pra caramba. E por que eu estou sendo rejeitado? Você está percebendo? Que assim, eu não enxerguei que eu sofria de rejeição na época. Eu não enxergava, eu não tinha ideia que era uma rejeição. E aí eu falei assim, cara, pô, mas eu desenvolvi assim, eu passei a acreditar e nunca desistir, justamente para não ser rejeitado mais uma vez. Entendeu? Mas é uma oportunidade, como você disse, é uma oportunidade muitas vezes, assim, a gente temos oportunidades únicas, mas a gente precisa respirar. Seria assim, eu estou bem com a pessoa, estou respirando. Mas se vamos supor que eu terminei, né, e me senti rejeitado ou abandonado,
Então, eu tenho uma oportunidade de revisitar, de olhar essas feridas. E aí, assim, cada vez que eu fui lá, foi só, assim, gastou muito tempo, porque eu vi que tinha um padrão. Isso forma script também, né? Então, eu vi que havia um padrão de ajudar, vamos falar de relacionamento, né? De ajudar a parceira entrar em ascensão e crescer e desenvolver e tal, embora, entende? E depois falar assim, tá, mas e agora? Não falou nem obrigado, nem nada, né? Mas na verdade, isso era comigo, né? Eu queria. E assim, na nossa evolução, eu entendi também que eu estava evoluindo e queria que a pessoa fosse comigo, mas a pessoa não queria mais. Nossa, ele não tá chato demais, ele quer que eu seja mais inteligente que eu já sou. Ela tem um padrão, o movimento dela lá. O Leandro quer que eu acompanhe ele. E a gente é danado para fazer isso. De querer. Aí eu passo a ser o cara que está rejeitando quando eu largo ela também. Então, assim, eu não sei até que ponto, mas eu consigo identificar na minha vida mais o movimento de sensação de ser rejeitado do que dar rejeição ou abandono. Inclusive, eu acho que eu não sinto que eu abandonei ou rejeitei, mesmo porque eu fui o cara que nunca desistiu, né? Nas relações minhas, eu fui o único que não desisti. Até que eu falei assim, pô, agora chega, né, Leandro, né? Vamos embora para a vida aí, vamos ressignificar tudo isso, Tá. até o belo dia que eu consegui rastrear e entender onde foi as possíveis rejeições, entendeu? E fazer esse movimento que você acabou de falar. Não, mas é porque eu tô falando isso. Isso não era muito cura, não, porque eu até já escutei algumas psicólogas, neurologistas, tipo assim, falando que essa a gente nunca realmente. Eu não gosto de usar a palavra nunca, mas não cura esse sentimento de abandono. Por isso que a gente traz o autoconhecimento, se conhecer os possíveis gatilhos de quando cutuca ou traz, fala assim, nossa, posso trazer uma coisa simples, igual quando eu não gosto de fazer nada, tipo assim, mas é quando alguém me convida, eu falo assim, olha, eu não tô te rejeitando. Eu não quero ir porque eu não gosto. Mas dentro de mim me causa uma dor tão grande, porque eu falo assim, nossa, a pessoa tá me chamando, mas eu não quero. Não Só que eu entendo. sei que se eu fosse contra isso, ou eu aceitasse ou algo, eu estaria me abandonando porque é uma coisa que eu não quero. Então Eu eu, já fiz isso também, eu já fiz isso dessa forma aí, e a dor é muito grande. Isso fez parte, né, do meu despertar, né? Porque todo mundo sabe que a minha história de passado eu era o ultra mega power agradável. Então, falar isso e o medo da pessoa nunca mais me chamar para nada. Muitas vezes as pessoas não chamam mesmo mais, não. isso aqui que é engraçado, quando eu era pequena, pequena não, eu já morava nos Estados Unidos quando eu vinha no Brasil, minha mãe falava assim, Sanila, as pessoas não vão te convidar mais. Eu falava assim, ai mãe, espero que não convida mais não. Eu falava isso. Só que eu cheguei também num nível que se eu quero ir, eu ligo para a pessoa também. Eu vou atrás, tipo, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa. Mas, aquela vez eu não é que eu não te amar, para te provar que não era rejeição, estou te ligando para falar para você que se precisar, você me chama se for de novo. É, mas assim, Para o convite. eu gosto de ser incluída no convite. Pronto, isso é uma outra coisa. Eu gosto de ser incluída, mas provavelmente eu não vou. Isso é, mas é. Tá tudo bem Nossa, deu então até também. calorão falar isso, deu até calorão. Mas tá tudo bem também. Eu acho que esse processo é um processo de vencer também essas feridas, E é isso que eu ia né? falar. Eu coloquei outra pergunta aqui. Estratégia que usamos para evitar sentir esse vazio por trás dessa ferida do abandono. Eita. As estratégias. Sim.
A primeira estratégia é procurar ajuda, né? Autoconhecimento. Você Não, começa mas sozinho no a autoconhecimento. estratégia não era essa a pergunta era mais a estratégia que usamos para evitar sentir, porque Não, não, assim, a gente. Eu tô falando assim, eu sou muito daquilo de. Vou falar a estratégia, tá? Minha eu ia falar, estratégia. o que eu estava querendo dizer é, tipo assim, o que acontece, a estratégia que podemos usar, não ser autêntico, não falar o que a gente sente, o que está sentindo, o que está passando, para não sentir o abandono, alguém não ir embora, ou não abandono, Tem que ter não autoconhecimento, coloca hein? limites. Tem que ter muito autoconhecimento. Não colocar limites. Nossa, essa pra mim é um enorme, que eu aprendi no meu último relacionamento. Meu movimento é realmente, é mais ou menos é isso daí também, mas é não ser agradável mais como eu era. Porque para ser agradável, dá na mesma coisa, né? Não não ser agradável doía muito também. Porque eu queria estar sempre agradando todo mundo, querendo agradar mais, né? Tá sempre. Hoje não, hoje eu sei que ser agradável é dar permissão para o outro também. E dar permissão para mim também. Então, é esperar o outro, no movimento do outro, e pôr limites também. Opa, você só pode até aí. De pôr a mão assim, ó. De pôr a mão. E falar até aí que você pode ir. Então, assim, porque eu vejo hoje, as pessoas querem muito rápido as coisas. Muito rápido. Inclusive, quer saber se você tem trauma já no primeiro dia. Não, mas assim, isso aí tudo bem. Tudo bem, isso aí, tudo bem. Tudo Eu bem, gosto. né? Mas assim, o trauma é Mentira. Para mim é uma mais, coisa. para mim é mais interessante saber se a pessoa faz, já fez terapia e tá tudo bem. Eu tô mais Nossa, interessada nisso. não, e que é uma maneira também de resolver, né? Não é justo se você for pensar bem também, né? Vamos pensar de mim. Um dia uma cliente falou assim para mim, falou, Fernando, como é que você faz, né? Para namorar e tal, quais são os critérios? Eu falei assim, olha, na boa mesmo, no mundo de hoje, a primeira coisa que eu quero saber é se a pessoa faz terapia ou já fez. Desculpa, É, eu tô rindo porque me vieram. não, a outra coisa é exercício físico também. Porque se a pessoa faz qualquer tipo de exercício físico, normalmente ela vai cuidar da alimentação. E é muito ruim quando você sai com alguma pessoa e a pessoa quer pizza todo dia. Tudo bem que ela tá feliz com aquilo. Então, assim, quer pizza todo dia, a alimentação muda tudo. E você ter dois tipos de alimentação assim é muito complicado. Então, e exercício físico também. É complicado porque às vezes eu quero fazer uma caminhada, quero ir na cachoeira. Ontem eu fui lá na cachoeira, fui sozinho. Mas eu quero ir lá na cachoeira e tem que subir um movimento, aí eu vou ficar sozinho lá. Eu quero alguém que me acompanhe também, que tenha um pouquinho de força física, né? Eu quero mais ou menos por aí que eu penso, tá? Assim, mas eu mereço fazer isso pra mim, entende? Mas eu Eu ia não me falar. subjugo mais a um monte de coisas, mas são critérios E que têm a você ver com isso. sustenta esses critérios, tipo assim, ou às vezes você conhece a química, porque a gente está mudando um pouco o assunto aqui. Porque Tá. fala assim, você sustenta esses critérios, mas aí talvez uma pessoa super interessante que não tem essas aí, você fala assim, não, eu vou dar uma chance. Não, eu sustento pra mim. Ou seja, eu continuo fazendo as minhas coisas. Eu Uhum. continuo fazendo as minhas coisas. Mas se eu vejo que a outra pessoa não tem interesse nenhum em querer se adaptar também, porque é muito chato isso. O relacionamento é abrir mão de algumas coisas. Mas eu não posso abrir mão, por exemplo, do meu exercício físico, se eu não abro mão. Eu não abro mão da minha terapia também. Eu não abro mão do meu trabalho. Então tem coisa que a gente não abre mão, não dá. Mas é o mínimo, né? Mas eu posso abrir mão, por exemplo, sushi. Sushi, se eu for sair para comer sushi com alguém, já levei, levo, é de boa, gosto demais, mas eu não vou comer o peixe cru, porque não desce. Por isso que, por isso que Yeah. hoje, não é? Adoro. Mas por isso que hoje, as lojas, né, que tem sushi, por exemplo, os caras têm, nem que seja um peixinho frito ali, sei lá, eles vai resolver, vai assar, eles vão arrumar alguma coisa. Porque cru eu não vou comer. Flambado quando eles põem o foguinho assim, fica Pois salpicando é, mas fala.
eu tenho, não desce, sabe? Então, acostumado a comer lambari frito, né? Assim, que é torradinho mesmo. Sim. Mas assim, a ferida do abandono, porque eu até anotei aqui, a ferida do abandono profundamente dá esse senso de vazio e sentindo falta de uma conexão, porque você trouxe isso, essa conexão que a gente na infância a gente tem ter essa conexão de pessoas, que você falou de sociedade, de tudo. Para mim, um grande passo que tem sido é profundamente conectar comigo. Quando eu falo comigo, com Deus, com o cosmos, e dessa maneira poder conectar com outras pessoas. Olha, o vazio, a gente falou um dia disso, da saudade, né? Mas aí pode, essa saudade não é de abandono ou rejeição. É porque foi muito bom naquele momento e eu tenho saudade, é um pouco diferente. Mas o vazio, ele também é o espaço a ser preenchido. Às vezes eu vivi tanto a vida dos outros, né? Que eu não ficou só para o outro e eu não agreguei nada em mim. Mas o que Então eu ia... o vazio da rejeição e do abandono talvez seja a frustração, talvez seja algo que a gente chama de frustração mesmo. Eu tô frustrado porque eu não fui aceito, porque eu não fui recebido, porque eu não tô sentindo que a pessoa gostou de mim ou gosta de mim, né? Ou me abandonou, rejeitou. Tá, Então, para mim, o grande questão do abandono, isso quando eu falo que me dói muito, é que eu tive que trabalhar muito essas crenças que tinha, que meu pai foi embora. Foi embora. uhum, Com os motivos, eu falo isso porque nos meus 20 anos, quando eu já estava nesse processo de autoconhecimento, de me conhecer, eu tive uma oportunidade que eu tentei abrir um diálogo com ele, falar como, porque eu pedi que eu queria escutar desculpa por eu ter ido embora, porque eu falava, eu precisava que você tivesse ficado para me proteger. uhum. Só que Essa é a naquele ferida momento, realmente energética, né? Uma ferida sim, energética. mas naquele momento foi, eu ainda lembro direitinho que ele falou assim, ai, você não sabe como era difícil para mim, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, eu falei assim, Falou, só quero que você me diga. me escuta. Uhum. Você era o adulto naquela época, mas assim, eu tentei ter esse diálogo, mas foi um diálogo que não foi para lugar nenhum. Mas foi uma oportunidade para mim, com a minha terapeuta, com as minhas meditações, de dar Saber que ele para sabe. mim, porque não veio de onde eu queria que viesse. Estou sendo sincera. Foi você que deu para você isso. Sim, e não foi uma coisa que foi tipo uma sentada e clicou, não. Olha, Não foi só isso, não. Foi ainda, eu acho que ainda tá aí, sabe? Eu ainda tenho que sentar com isso. mas essa é a força sua, de você, mulher. É, Isso é muito bacana, de e a gente, crescimento. mas é a gente trocar isso, tipo, porque daí cria essas crenças, sabe? Tipo, todo homem vai embora, todo homem vai com outra mulher, eu não sou boa o suficiente. Daí, olha aí, tanto que vai aprofundando, eu não sou boa o suficiente, se nem meu pai, sabe? Daí vai aumentando, assim. Sim, mas para você superar essas crenças aí, o que que você fez? Você ficou inteligente, você sabe vários idiomas, você viaja o mundo, e provavelmente Mas, você é inteligente a gente aproveita isso também para eu ficar bom o suficiente para me preencher. mas tá vendo? Eu sinto, quando fala isso, línguas, viajar, fazer as coisas, eu sinto que é como se fosse um band-aid. Mas é um band-aid, a ferida continua. Continua. E para Ela mim, cicatrizou, você já precisa, ainda precisa do esparadrapo ainda? Ainda precisa do band-aid? Você me mostrou a ferida aqui, ó. A cicatriz, já está cicatrizado. Ficou cicatriz? Vai ficar.
Ela nunca vai Mas assim, acabar essa o que é cicatriz. mais interessante para mim hoje, que eu quero trazer mais, inclusive na próxima vez que eu me relacionar com alguém, não sei o que, trazer uma maturidade de saber que aquela pessoa que está na minha frente é nova, é uma pessoa nova. Não Uhum, trazer isso que eu carreguei de uhum, infância para esses próximos relacionamentos. Esse que é o trabalho. sei, É entendo. por isso que é resolver internamente isso, que é o que a gente fala, o reparent, nos tornar a própria mãe e pai da nossa criança. Nós aqui, não querer achar lá o que não teve na infância, né? Aí você me contando, me vem aqui um insight agora, né? Meu pai, ele morreu em 2011, faleceu em 2011, e essa foi rejeição, né? Abandono, né? Que ele nunca deixou de gostar de mim. Ele não falava, sai pra lá, some da minha vida. Não, ele teve que também escolher, e provavelmente ele sentiu até falta, porque a ressignificação que eu fiz de tudo isso, que eu via meu pai, lembra que foi da masculinidade, também tem isso da rejeição, a cura, tudo junto. O olhar que eu tinha do meu pai era através da lupa da minha mãe e associadas, né? Um monte de mulher no meu entorno. Então, assim, e na época o feminismo estava bem em ascensão, aquele negócio, e minhas irmãs, a maior parte, atacava ele o tempo todo. Mas eu, quando em 2011 ele foi para falecer, e meu pai fez um monte de merda mesmo, assim, tá? Depois eu fui descobrindo que não era ele que fazia, eram os meus irmãos, muitas vezes eram os meus irmãos que viviam com ele, que eu tinha irmãos, parte de mãe, de pai também. Então, nos últimos meses que ele ficou acamado, ele ficou uns 6 anos doente, então assim foi tendo várias complicações, mas os últimos 3 meses de vida dele, eu comecei a ir para o hospital, ele ficou internado, eu ia para lá toda noite, quase toda noite, dormi com ele e a gente conversou muito. E toda vez que eu fui, ele pedia perdão, né? E eu senti de verdade que ele não acreditava que eu tinha havia perdoado. Ou seja, ele identificou minha dor, né? E eu sei que ele sentia muita falta também de me ver, né? De ver minha irmã. Tinha uma irmã minha que ele tem uma irmã minha que ele era muito mais apegado com ela também. Então, um outro irmão meu se casou e nem convidou ele. Então, ele sentia muita dor com tudo isso. Uhum. Entende? Então eu sei que, na verdade, ele teve um movimento dele. Ele não tinha, e ele não era adulto o suficiente para bancar as coisas que ele fez, ele não era terapeutizado. Antigamente quase ninguém era terapeutizado também, ia vivendo do jeito que dava, né? Mas ele fala, conta que não houve traição, né? Ele terminou. Eu carreguei toda uma história lá de que eu fui o culpado pelo término do relacionamento, então um monte de coisas vem aí. Mas hoje eu olhando, ressignificando, você falando aí, a minha conversa com ele, eu lembro direitinho que eu falei, cara, pô, eu tenho que aproveitar os últimos tempos de vida dele e ir atrás. E ele não tinha como não aceitar, né? Ele estava precisando de alguém para dormir com ele no hospital, então eu ia. Aí ele aceitou meio que na marra. E aí, aos poucos, ele começou a entregar. Ele começou a conversar, ele começou a falar da vida dele, a contar como é que a vida dele era difícil, como é que era, entende? E entender que, assim, se eu fizesse 2 dias trabalhando no serviço que ele trabalhava, eu não ia dar conta. Sim, Então, a minha maneira de ressignificar foi essa. Agora, a ferida ficou porque ela foi formada lá no cerne, sim, lá no nosso, tá lá, tá lá. Então, assim, mas eu sei que tem o curativo, que depois, nesse dia, provavelmente eu tirei o curativo, mas tem a marca. E também a gente lembra e olha para a marca. Mas são estratégias. A estratégia primeira, eu sempre falo para meus clientes, principalmente os homens que eu atendo, assim, que eu tenho atendido muitos homens, eu falo, olha, procura seu pai, arruma enquanto está vivo, que é muito mais fácil. Nem que seja para fazer esse movimento que você fez, né? Você se deu. Ele sim. não aceitou, até hoje talvez ele não dê, entendeu? Talvez nunca dê para você o que você quer vindo dele, né? Mas sua parte você fez. Gratidão por compartilhar, viu?
Agradeço por você ter compartilhado isso de coração. Entendeu? Então, as perspectivas são diferentes. Mas o que eu gosto de trazer aqui, meu adulto entende. Ótimo. Meu adulto entende. E quando eu tô falando aqui, não é ego criança, eu quero falar criança, essência, a nossa essência lá dos 2, 4, 5 anos. Eu não tô falando de ego criança aqui. A minha criança lá, eu ainda sento com ela e provavelmente alguma coisa que eu vou fazer hoje, depois da gente terminar aqui, porque eu tenho tempo. É validar de novo que lá ela precisava daquilo. Porque eu não estou, eu adulta, mesmo eu entendendo, eu não estou tirando o que eu senti quando eu era criança. E você ficou com quem? Quando você. Quem cuidou de você? As babás, para ser bem sincera, era babá. E quando fala Uhum. assim, porque igual tinha a mamãe, estava lá, mas não estava lá, por motivos de muita coisa acontecendo. Por isso que tem esse Aham. negócio, sabe, quando a gente tem um parente lá, mas não está lá. Sei. Tinha Você viveu algumas uma falta figuras. constante, provavelmente. Parece que aquela coisa ficava todo de constante martelando na cabeça, assim, por vários meses, talvez. É, sabe o que me cansa? Porque eu, quando eu vou falando isso, eu sei como eu consigo resolver minhas coisas. Lembra que eu te falei, eu quero mais e mais, eu sou responsável pela minha vida. Eu, Isso. Deus, meus guias. Eu fico emocionada quando eu falo que eu não seria quem eu sou hoje se não fosse meus guias, esse meu suporte espiritual, que eu sei que está comigo o tempo todo. Quem me acompanha não dorme. Isso é uma coisa que eu sei, tipo, eu sei, eu sinto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, Pode? pode. Será que, será que você não foi rejeitada essa vez, lá atrás, para não ser rejeitada toda hora, todo dia por ele e pela turma? Possível. É um e E sim. você, para ser rejeitada, porque as babás não rejeitaram você, cuidaram de você. Eu entendo, mas Apareceu outras pessoas para cuidar de você também. sim, claro, isso eu reconheço. Mas sabe, tipo assim, quando a criança, tipo, queria. É porque eu lembro momentos assim, quando tinha Dia dos Pais e eu não tinha um pai lá. Isso me fazia falta. Nesses momentos eu sei, me fazia falta. Eu sentia. Uhum. E eu ligava, tipo, no meu aniversário. Eu lembro que eu queria tanto que ele passasse meu aniversário perto. Primeira vez que foi passar meu aniversário foi tipo assim, eu tava quase 23 anos de idade. Sabe umas coisas dessa? Mas é coisa. Sei. Não, e o problema é que muitas, depois dos seus relacionamentos, principalmente os primeiros, provavelmente você fazia um movimento clássico de hora que você via que o cara tava gostando, que o negócio ia ficar muito sério, às vezes você caía fora, né? Então, para não ser rejeitado de novo, se você ficasse apaixonada por correr o risco de ser Ah, eu apaixono. rejeitado. Assim, apaixonar, eu apaixono muito. Eu apaixono fácil. Agora eu escolho se eu vou estar num relacionamento. Eu sempre. É diferente. Um dia a gente. Quando a gente for falar de relacionamento, eu gosto de falar isso. Apaixonar, a gente. Eu nunca escolhi por quem eu apaixono, não, mas eu escolho com quem eu relaciono. Isso é uma coisa que, sim. Eu te fiz essa pergunta porque me veio uma história de uma sobre assim, será que você, né, sofreu essa rejeição? Esse momento, será que para não sofrer mais, né? Porque talvez o lado dele também, ele claramente não dá conta de bancar. E eu queria trazer, tipo, se eu não pesquisei isso direito, mas eu queria trazer certinho como que fala a influência no cérebro, no desenvolvimento do cérebro de uma criança, a diferença de quando o abandono vem de um pai que ainda está vivo e de quando o pai, tipo, é assassinado ou morre ou foi tirado. É Aham, diferente retirado. do jeito, tipo assim, vem a dor do abandono,
Mas é diferente, assim, o desenvolvimento. Nossa, Tem com certeza diferença. Tem. Uma criança que ela é amada, ela desenvolve muito o cérebro, porque ela vai usar toda a potencialidade do cérebro. Então, assim, a gente também, os traumas, essas dores, elas ocupam muito. Elas nos prepara porque o mundo vai ser muito mais complicado. E às vezes não deixa nem a gente entender melhor, muda muito a cognição. Mas com certeza tem pesquisas assim. A sim. história que eu te disse, a história que eu vou tentar contar a história, que era uma senhora que chegou numa palestra e ela chegou, né? E aí deram a voz para quem estava assistindo, né? Quem quisesse falar. E aí ela levantou a mão e foi lá e falou. Lá, pegou o microfone, lotado de gente. E ela falou assim, olha, e era um tema disso, né? Era um tema de rejeição, essas coisas e tal. Aí ela fala assim, eu sinto uma dor desde que eu entendo por gente, porque eu fui deixado dentro de uma caixinha de sapato, na frente na porta de um casal. E o casal me pegou e me criou. A partir do momento que eu comecei a me entender, né, como gente, eu comecei a sentir dor da rejeição, do abandono dos meus pais, que me deixou lá numa caixinha de sapato. Aí o palestrante falou assim, eu vou lembrar quem que é. Aí o palestrante falou assim, mas olha, você sente essa dor da rejeição para não sentir a dor da rejeição todo dia por seus pais. Às vezes eles não é que rejeitaram, mas talvez não tinha condição de cuidar de você e deixou você com outras pessoas que tinham condição. Então você poderia ter recebido rejeição, sofrimento, muito mais do que nas mãos dessa outra pessoa. Eu admiro e eu entendo essa virada de chave que quer fazer. Mas para mim, tipo assim, para mim, no meu processo, é Uhum. importante também, dói sentar com Dói. dor, quando a Na gente alma, sente tá? a dor. Dói na alma, né? Ia falar, é isso que eu ia falar. É nos permitir conectar com essa dor. E a dor, ela é profunda, tipo, é profunda mesmo. É nos permitir sentar com essa dor. É difícil, tipo, e quando eu falo isso, é difícil sentar com essa dor, porque para fazer essa virada de chave, é também reconhecer, não só para o nosso adulto entende essa parte lógica, mas essa nossa parte mais vulnerável, que é tipo, você validar o quanto dói e dar essa Mas é, compaixão, esse espaço para sentir, ter permissão de sentir. Nossa, para mim é importante demais isso. Porque assim, eu sei de fazer, a gente consegue, quando trabalhando com alguém, a gente consegue ver a virada de chave de fazer. Mas antes de chegar lá, é com muito amor reconhecer que tem essa dor. Que a cabeça faz a virada de chave, mas ai, é uma dor, é grande. obrigado por dividir. Ah, Dá para sentir o campo, sabe? Você tem, já fez né? regressão, você já fez Já. visualizações, você já Sim, acolheu essa criança? sim, é o que eu falei no começo, é o que eu faço, que eu falei, vou desligar aqui, é o que eu vou fazer. Eu ainda vou Aham. falar, porque eu ainda falo para ela assim, obrigado por deixar eu sentir confiar em mim o suficiente para deixar eu compartilhar aqui. Faz sentido isso? Porque isso é uma parte, é como se eu Faz estivesse claramente, faz pegando claramente. uma coisa tão frágil, tão especial em mim, e estou fazendo assim, ó. E é por É isso que bacana. fala os passos a serem tomados depois disso, acolher. E não é, tipo, É, quando eu falo não é acolher, igual quando muita gente pergunta.
se eu tinha vontade de ter filho, eu falo, eu tenho tanto tempo cuidando dessa minha criança que para mim essa é a minha prioridade. Minha prioridade É. agora é isso. Tá raso, né? Ele submergiu agora, tá? O negócio, na verdade, estava submerso, né? E emergiu. Sim, Tá ótimo. mas eu que Já tá preciso. olhando. Já tá olhando. Acho que esse é o movimento. Agora, É, não pense que as experiências são muito únicas de cada um. claro, por isso que é É bom que eu importante. tenha ferramentas. É bom que eu tenha ferramentas para olhar isso, sabe? É, nossa, as pessoas estão muito sofridas e elas muitas vezes não conseguem, né? Qualquer pessoa não consegue interagir, se relacionar por conta disso, por medo de se repetir, ou por medo de fazer com o outro, por medo de não ser o suficiente, né? Porque a gente cresce assim. Mas eu cheguei até aqui. Por isso que eu ia falar, o pior, eu gosto de trazer, o pior já aconteceu. É. Acreditar, tipo assim, que o pior cenário aconteceu nessas questões que estamos falando de abandono. E a dificuldade é para que a É pessoa o perdão, na né? frente, e não é isso, é mostrar que a pessoa na frente não é o que aconteceu no passado. E ter E eu, paciência e sim, mas eu calma. faço uma regressão passo a passo. Eu já fiz um exercício assim comigo mesmo, faço de vez em quando dá. Quando eu entendo que tem que fazer, né? Igual você falou que vai fazer, que é de perdoar as pessoas dos relacionamentos, seja amizade, qualquer tipo de relacionamento, que passou na minha vida, é perdoá-los, os que eu senti abandonado, o que eu senti. Porque, assim, diz respeito a eles, mas diz respeito a mim também. Vamos tomar. Agora nós já estamos na fase de Então, tomar responsabilidade. então, tomar a responsabilidade é isso que eu estou te falando, É entendeu? isso. Eu vejo eles fizeram o que tinha que fazer. Sim. E eu não carrego mais, porque nossa, você vai aumentando dores e dores e dores e dores, e quer matar esse algoz nessas pessoas, né? E não é. E tomar cuidado mesmo. Hoje o dia tá bagunçado aí, um relacionamento qualquer. Eu tenho que dar permissão, mas eu também tenho que ficar com o pé atrás, porque assim, a tendência é a gente atrair pessoas e repetir o movimento. Mas, não, já cancela isso. Não, não vai repetir, não. É. Mas vamos falar agora. Os passos a tomar é a gente parar de nos abandonar, viver com autenticidade. Se a gente não sabe o que é nossa autenticidade, ir para o autoconhecimento, E o reconhecer as necessidades, sentimentos, com acolher, né? compaixão. Acolher a dor, acolher, olhar nos olhos do tigre que te ataca nessa hora do trauma. Olha para ele e ele não vai sair. Ele é o trauma, mas você não vai deixar ele sair ileso mais. Você Mas vai olhar nos isso. olhos. E agora a gente quer cultivar a nossa autenticidade, expressar quem somos, porque eu falei aquele que eu escrevi, que eu ia refletir, eu ainda Hum, não expresso completamente quem eu sou, não, viu? tá bom. E reconhecer padrões, procurar ajuda se está precisando de ajuda, entrar em contato com você, Leandro, se eles estão interessados. Eu estou Sim. aberta também, se quiser entrar em contato para a gente marcar uma sessão. Ah, é bem interessante isso também, né? Comentar. É assim, né? A gente trabalha uma vida inteira, estuda uma vida inteira, e se não puder dividir, transbordar e falar da gente mesmo também, quem que nós somos, né? Eu não sou aquela só entrego a beleza, né? A gente tem que saber que para chegar até aqui, que bom, né, também, né? Que eu aprendi muito para chegar aqui. E ainda estamos aprendendo. Vamos todo Eu ainda estou dia. aprendendo, todo dia. Todo dia. E aí, como que você está sentindo agora? Sentindo mais leve, né? Sempre. É. Leve, é normal. E É um como que tá dia. para você essas lives, nossos encontros? Como que tá para você? Me sinto bem, bem positivo. Tá positivo, tá vibrando positivo.
parece que é melhor para mim do que para quem está assistindo. A sensação é muito boa. Saber que pode transbordar, né? Então, tem recebido comentários, né? Isso porque eu nem editei os vídeos e comecei a postar no Instagram, né? E eu vou te falar, eu não tô conseguindo editar para ficar do jeito que tá agora, um em cima do outro. Eu não, Não, pode deixar que vamos começar. Você falou que tem quantas lives já? Que até perdi a conta. eu acho que nós Você falou estamos na oitava. A gente tinha combinado de fazer sete. seis. Seis? Pois, Já estamos na oitava. Olha aí. mas vamos lá, vamos trabalhando. A gente, se estiver agregando, é que é importante. Mas assim, se qualquer coisa tiver também que quiser mudar, que quiser, tipo, isso é uma colaboração. Estamos Uhum. abertos. Vamos ver o tech dá, onde vai, né? Mas por enquanto tá fluindo bem. Você tá bem, então? Tô bem. E você? Como é que Eu tá? Que você tô falou que tava assim, sensível. eu sei que eu vou, tomei, acho que eu vou ter uma sessãozinha de lágrimas quando eu desligar aqui. Mas assim, Isso é no bom sentido, é é coisa boa. autenticidade. Mas é autenticidade falar isso, né? Porque esses dias eu tô meio chorona. Ah, E antes de fazer esse abandono, quando eu tava escutando relatos de uma outras pessoas que histórias parecidas, eu me emocionei bastante. eu te vejo. Eu te vejo. Tá tudo bem. Então tá. Beijo. Com Deus. Tchau, tchau.